Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você vive a rotina de cuidar de um idoso, sabe que esse caminho é feito de muitos desafios, mas também de momentos preciosos e de conexão. Hoje eu preparei um guia muito especial, um verdadeiro roteiro de vida para nós cuidadores. Neste vídeo, vamos percorrer uma jornada juntos, passando por 10 pontos fundamentais para transformar a qualidade de vida do seu familiar. Preparei tudo com muito carinho para que sua caminhada seja mais leve e consciente. Vem conferir sem perder nada. O nosso índice está dividido em blocos, são 10. Bloco 1, a verdade invisível, vamos falar sobre ele. Bloco 2, o desabafo de um cuidador. Bloco 3, além do nutritivo. Bloco 4, inimigo silencioso. Bloco 5, movimento como chave. Bloco 6, a morte antes do tempo. Bloco 7, o cuidado integral. Bloco 8, o remédio mais poderoso. Bloco 9, o poder das pequenas ações. E o bloco 10, convite à troca. O que será? Fica comigo até o final, pois cada um desses temas é uma peça essencial para o seu dia a dia. Vamos começar essa jornada de transformação agora mesmo? Vamos lá? Aqui está o bloco 1, a verdade invisível. Porque o cuidado vai muito além do que vemos no prato. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que aprendi na prática, cuidando da minha mãe, e que mudou completamente a nossa rotina. Muitas vezes, a gente se dedica intensamente à parte técnica do cuidado, garantimos que o remédio seja tomado na hora certa, que a alimentação seja balanceada, que as consultas médicas estejam sempre em dias. Isso é fundamental, claro. Mas com o tempo, percebi que mesmo com tudo isso sob controle, às vezes algo parecia faltar. O nosso familiar parecia murchar ou perder o brilho, mesmo com a saúde física, aparentemente cuidada. Foi aí que entendi uma verdade que toda família vive, o desabafo do cuidado domiciliar. Para saber o que adoece o idoso, muitas vezes não está no prato. Quando focamos apenas na nutrição ou na medicação, corremos o risco de esquecer que estamos cuidando de uma pessoa e não apenas de um corpo. Aquele brilho nos olhos, a vontade de continuar, a sensação de ser útil e o conforto emocional são muitas vezes mais importantes do que qualquer refeição. Às vezes o que falta não é o nutriente no prato, mas o estímulo certo, a conversa, o movimento e o sentir-se para a vida da família. Neste vídeo vou compartilhar com vocês, baseado na minha vivência e em tudo que observo diariamente, 10 pilares que transformaram o nosso dia a dia aqui em casa. E o meu objetivo é ajudar você, que também cuida de alguém que ama, a mudar o seu olhar. Vamos transformar a rotina que muitas vezes se torna mecânica e é algo que realmente promove a saúde e a felicidade. Se você também sente que precisa de um novo olhar sobre esse cuidador, venha comigo, porque o que vamos conversar agora pode mudar o jogo na sua casa. Bloco 2, o desabafo do cuidador. Porque a dedicação nem sempre traz a melhor esperada. Nesse nosso segundo ponto de reflexão, eu quero falar com você que se sente exausto. Aquela pessoa que dia após dia faz o seu papel com todo amor. Separa o remédio, separa a alimentação, prepara tudo com todo cuidado. Não falta uma única consulta médica, você cumpre o seu papel. Mas no fundo, uma angústia aperta o peito. Você percebe que mesmo com toda essa dedicação, o seu familiar parece que não melhora. Pior ainda, às vezes temos a nítida sensação de que ele está regredindo, que está piorando. Eu sei exatamente como é esse desânimo. Quando comecei a cuidar da minha mãe, eu era inexperiente, estava aprendendo na marra a lidar com uma pessoa idosa que estava quase acamada. Foi muito difícil, porque isso mexeu 100% com a minha rotina. No começo eu achava que dava conta de tudo sozinha, mas a verdade é que não dava. Eu focava naquilo que eu achava que era o principal, a parte física, a limpeza, a comida e o remédio. Mas eu fazia tudo, achava que era o suficiente, mas via que no olhar dela algo ainda faltava. Foi então que eu precisei parar e mudar a minha estratégia. Eu entendi que o principal não era apenas o que se via no prato ou no frasco do remédio. O principal mesmo era o que a gente deixa de lado na correria. A atenção, a conversa, a brincadeira, o simples ato de ouvir. Eles precisam se sentir gente, precisam se sentir vivos. E eles só sentem isso quando percebem que alguém de verdade está ali escutando cada palavra. Não é que o seu esforço não vale a pena. O seu esforço é o que mantém a vida do seu familiar funcionando. Mas para que ele realmente viva, não apenas sobreviva, precisa ir além do óbvio. É esse olhar mais humano que eu precisei aprender na prática, que vamos explorar nos próximos episódios, nos próximos tópicos. E a gente faz isso a cada dia, né, mãe? É por isso que a gente fica ali até que hora da noite? Nós fica até mais de 10 horas da noite ali de castigo na cozinha, né, mãe? A gente começa ali 8h30, né? 8h30 a gente vai para ali para a mesa e fica lá até esperar a hora da última medicação. Hora do mingau, da medicação, conversa, brinca, assiste desenho no celular. A gente ri uma da outra assistindo os vídeos, né, mãe? Engraçado os vídeos da gente, né? A gente se diverte muito com os vídeos da gente mesmo. E assiste também outros vídeos, desenho.
E é tipo assim, se você pegar seu idoso e deixar ele ali abandonado no sofá, como a gente até já fez, o que vai acontecer? Ele vai sumir. Você procurar, você não vai mais rachar, não é que ele se levantou caminhando para sumir, não. É porque ele vai ter sumido fisicamente, espiritualmente e tudo. Mas vai ser tarde demais. Bloco 3, além do nutritivo. O que o coração do idoso precisa para não adoecer? Dando continuidade à nossa reflexão, chegamos a um ponto que, para mim, foi uma das maiores descobertas nessa caminhada com a minha mãe. Precisamos entender que o que realmente adoece o idoso, muitas vezes, não está no que ele come, mas no que ele sente. Pensem comigo. Preocupamos-nos tanto com a dieta, as vitaminas, a hidratação, mas a dieta da alma. Existe uma tríade de elementos que, quando faltam, fazem o idoso perder a vitalidade, não importa quanto ele esteja bem alimentado fisicamente, que são eles: o movimento, o propósito e a convivência. Vou explicar um por um. O movimento. Muitas vezes, por medo de quedas ou limitações, acabamos imobilizando o idoso em uma poltrona. Mas o corpo foi feito para se mexer. Mesmo um alongamento suave ou mudar de ambiente, avisa ao cérebro que a vida continua. 2. O propósito. O que faz seu familiar levantar da cama de manhã? Ele ainda se sente útil? O idoso adoece quando sente que não tem mais um papel no mundo. Criar pequenas tarefas, pedir uma opinião ou deixar que ele ajude em algo simples devolve a ele a sensação de que a vida ainda tem significado. 3. A convivência. Este é o pilar mais essencial. Não é apenas ter gente na casa, é ter troca, é a convivência que nos mantém ligados ao mundo. A falta de alguém para conversar, para compartilhar uma memória, ou até mesmo o silêncio acompanhado, gera um vazio profundo. Quando esses pilares faltam, o idoso desliga o interruptor da vida, por falta de estímulo. Eu percebo isso aqui em casa. Quando tiro um tempo para ouvir as histórias da minha mãe, o brilho no olhar dela muda na hora. É o movimento, o propósito e a convivência em ação. Convido vocês a passarem o ambiente que criamos na nossa casa, estimulado à vida. Ou estamos apenas mantendo a rotina no piloto automático? Então, eu faço esse convite para você, fazer isso daí que a gente está fazendo. E a gente conversa muito, né, mãe? Mas a gente vive o que a gente está falando, a gente vive tudo aqui em casa, né, mãe? Tem dia que eu olho para ela e eu penso assim, eu não estou fazendo o suficiente, porque tem horas que eu não vejo o resultado. Mas assim acontece. Agora, se não fizer a sua parte para tentar reverter aquela situação, é onde o idoso vai apagando, né? Então, se eu já mudo ali a estratégia, procuro fazer alguma coisa para mexer com ela, e às vezes até sentindo dor, aqui não tem mais nem vaga para dor, né, mãe? No começo eu não sabia não, mas agora eu consigo. Quando ela tá nas crises mesmo, da neuralgia, que é o pior, né, mãe? O pior não é nem o Parkinson, é a neuralgia. Quem tem sabe, né? Imagina aí uma dor de dente insuportável, aquele buraco que você tem no dente, você pega um palito e enfia dentro da cárie, enfia mesmo para chegar na raiz. Pois é, a dor é baseada naquilo dali, certo? Mas até isso daí a gente não deixa entrar, não deixa brecha não. Ela é uma mulher guerreira, é uma mulher que se esforça, é uma mulher que não se entrega, e assim ela vai vendo até quando Deus permitir. E tem coisas que dependem dela, mas também depende da gente também. Porque se você relaxar com eles, aí você vai estar matando eles mais ainda. Vocês vão estar acelerando os dias deles aqui na Terra, né? O fim deles. Vamos para o próximo. Bloco 4. O inimigo silencioso. Porque a solidão é mais devastadora que muitas doenças físicas. Agora precisamos falar de um assunto muito sério. Muitas vezes a gente se preocupa intensamente com o diagnóstico médico, com a dor na perna, com a pressão alta, mas deixamos passar despercebidos algo que pode ser, em muitos casos, ainda mais perigoso: a solidão. É um dos maiores fatores de declínio na terceira idade e pode ser, sim, mais devastador do que muitas doenças físicas que a gente trata diariamente. E o que mais assusta é que ela acontece silenciosamente, mesmo com a família por perto. É aquela sensação de morar sob o mesmo teto, de estar cercado de pessoas, mas ainda assim se sentir invisível, como se ninguém ali estivesse realmente enxergando você. A solidão não é apenas sobre estar sozinho fisicamente e em um quarto. É sobre a falta de conexão emocional. Quando o idoso sente que não tem mais voz, que ninguém presta atenção ao que ele diz, ou que a rotina da família atropela a existência dele, o corpo começa a responder a esse isolamento. O declínio que observamos na memória, na vontade de comer e na disposição para levantar. Muitas vezes é o resultado direto dessa solidão, que machuca por dentro. Por isso, o meu alerta hoje para você que cuida é: não confunda presença física com presença ativa.
estar no mesmo cômodo não é suficiente se a nossa mente está lá fora ou conectada apenas ao celular. Precisamos entender que o remédio para esse tipo de declínio não está na farmácia, mas na qualidade do tempo que decidimos dedicar a quem amamos. Você pode estar, a pessoa pode ser idoso, pode ser novo. Você pode estar numa casa cheia de gente, mas se você não tiver se eles não tiverem uma conexão com você, o que acontece? Aí vem o declínio, aí a depressão. E a depressão é algo que é na alma, né? Hoje mesmo eu ouvi uma pregação falando sobre a alma e a carne. Eu faço uma pergunta para a mãe: mãe, se a senhora levou uma topada no seu dedo ali e a senhora sente uma dor, quem é que sente a dor? É a sua carne, assim, ou é a sua alma? Por quê? Por que a senhora acha que a dor é na alma? A senhora acertou, mas eu vou te explicar. Por que a dor na alma? Porque se pega um defunto, né, pessoa que já morreu, cutuca ele assim, para ver se ele sente alguma coisa. Ele sente? Não. A nossa carne não é quem sente. Quando a gente sente uma dor, uma furada, não é a sua carne que está sentindo, é a sua alma. Por isso que a depressão, ela é na alma. Entendeu? É na alma. A solidão, ela é na alma. Tá bom? Bloco 5, o movimento como chave. Porque parar é o início da dependência. Agora quero trazer um ponto que é fundamental para a saúde física, mas que também mexe profundamente com a mente do idoso. Existe uma verdade que a gente observa na prática. Quando o idoso para de se movimentar, tudo desanda. Parece uma frase forte, mas é o ciclo que a gente vê acontecer dia após dia. O processo é quase como um efeito dominó. Os músculos enfraquecem, o equilíbrio piora e junto com o idoso a confiança da pessoa simplesmente despenca. E é aí que entra o grande perigo, porque quando o idoso perde a confiança de que consegue fazer as coisas sozinho, ele para de tentar. É nesse momento que o ciclo de dependência só aumenta, tornando cada vez mais difícil retomar as pequenas atividades do dia a dia. Eu sei que, como cuidadores, a gente vive um dilema constante. O nosso medo de que eles caiam ou se machuquem é enorme. E a nossa primeira reação, por puro instinto de proteção, é dizer: não faz isso, senta aqui, deixa que eu faço para você. Mas precisamos ter cuidado ao fazer tudo por eles. Podemos estar sem querer acelerando essa imobilidade e tirando deles o direito de serem ativos. O segredo aqui não é o abandono, é o incentivo seguro. É encontrar formas de manter o corpo em ação, respeitando os limites, claro, mas sem deixar que o medo nos impeça de estimular o movimento. Manter o idoso ativo, mesmo que seja dentro das limitações dele, é o que a gente garante que ele mantenha sua independência por mais tempo. E principalmente que ele continue acreditando na sua própria capacidade de ser dono da sua vida. Aqui, mãe, é justamente o que acontece. Há uns meses, a minha mãe, ela deixou de fazer as atividades, né? As caminhadas no andador e as outras atividades, porque ela andou tendo umas crises muito fortes da neuralgia. Foi, mãe, da neuralgia? As crises da neuralgia e as crises do Parkinson também, e era da neuralgia e a pressão subiu. Então, assim, ela começou a se sentir insegura para fazer as caminhadas aqui nessa sala mesmo, que a gente tá, eu até tenho uns vídeos dela, um short dela, acho que é um só, dois, que ela tá andando no andador e eu fico supervisionando de lado, né? Ela não anda só. Então, há algum tempo ela deixou de fazer porque não estava se sentindo segura. E aí, eu tô tentando ver com ela para ver se ela volta a autoestima dela, se a gente fazia 10 minutos, a gente fazer 5, fazer 3, porque é a volta aos poucos, não tem como voltar de uma vez, certo? Então, isso eu tento aqui. Então, eu convido todo dia, a cada dia, com muitas coisas que a gente passa para vocês, a gente vive aqui. A gente aqui não está num mar de rosa, nem dizer que já aconteceu tudo, porque é justamente a nossa rotina aqui que a gente passa. A gente aprende, passa, a gente vive, a gente faz, entenderam? Então, é desse jeito, tá? Então, vamos continuar. Bloco 6, a morte antes do tempo. Quando a falta de vontade supera a doença física, dando continuidade, chegamos a um ponto doloroso, mas que precisamos trazer à luz: a sensação de vazio existencial. Muitas vezes preocupamos tanto com a saúde do corpo que esquecemos da alma. O pior estado em que o idoso pode se encontrar não é apenas o da fragilidade física, mas o de acordar sem vontade de nada. É o acordar sem um motivo, sem uma rotina, que o desafie, sem expectativa e, acima de tudo, sem sentir que ainda faz diferença na vida de alguém. Essa falta de propósito é uma ferida silenciosa e devastadora. A ausência de vontade desse desânimo, esse desânimo profundo, é capaz de matar por dentro, muito antes de qualquer doença física. É como se a pessoa perdesse o brilho, deixasse de se reconhecer e aos poucos se desligasse da própria vida. Pela vivência
com a minha mãe, sei que combater isso exige muito mais do que a medicação da receita. Exige presença real. Quando o idoso sente que o dia a dia é apenas esperar o tempo passar, a alma se apaga lentamente. É aí que entra o nosso papel. Precisamos ser o elo, a ponte que traz a esperança de volta. E não precisa ser nada grandioso. Pode ser uma conversa, pedir um conselho, deixar que ele ajude com alguma tarefa ou apenas demonstrar pelo tom de voz, pelo olhar, que o dia dele importa. Quando devolvemos esses sentimentos de importância, quando mostramos que ele ainda é uma peça fundamental na família, estamos literalmente lutando contra essa morte invisível. Estamos reafirmando que apenas das limitações a vida dele ainda tem sentido e que ele é sim profundamente amado. Muito importante. Bloco 7. O cuidado integral. Envelhecer é muito mais do que manter o corpo funcionando. Chegamos a um ponto fundamental, entender que a saúde mental na terceira idade não é um luxo, mas uma necessidade urgente que precisa de cuidados diários. Muitas vezes perdemos-nos na logística, a hora do remédio, a dieta, a consulta médica, e esquecemos que o envelhecimento com qualidade vai além. Cuidar da saúde mental é garantir que a pessoa se sinta viva, respeitada e parte integrante da família, independente das limitações. Para que esse período seja de fato de qualidade, precisamos de 3 pilares: convivência genuína, estímulo cognitivo e movimento físico. A convivência genuína vai além da presença física. É o interesse real pelo que o outro diz, o tempo dedicado a escutar histórias, compartilhar risadas e dividir silêncios que não sejam solitários. É validar a existência do nosso familiar e mostrar que ele não é apenas alguém que precisa de ajuda, mas alguém que ainda tem muito a oferecer. O estímulo cognitivo mantém a mente desperta. Não precisa ser algo complexo, um jogo, uma conversa sobre um assunto que ele gosta, a leitura de uma notícia ou um desafio de tomar uma decisão. Tudo que exige atenção e raciocínio válido. O cérebro, tal qual um músculo, precisa de exercício. Por fim, o movimento físico é a engrenagem que evita o travamento do corpo da mente. Ao incentivar o movimento, uma caminhada curta, alongamento ou esforço em uma tarefa básica, damos ao corpo um sinal de autonomia, mostrando que apenas da idade ela ainda é capaz. Portanto, convido você a olhar para o seu familiar não como um conjunto de sintomas, mas como um ser humano completo, que precisa, acima de tudo, de conexão. Envelhecer com qualidade é o resultado de uma atenção que envolve o corpo, mas que tem seu alicerce no afeto, na mente estimulada e na convivência verdadeira. Essa é a essência de cuidar. Bloco 8. O remédio mais poderoso. Viver de verdade em cada detalhe. Chegamos a um ponto de virada. Muitas vezes buscamos soluções externas ou fórmulas mágicas para o bem-estar dos nossos familiares. Quando o remédio mais poderoso está em nossas mãos, a oportunidade de continuar vivendo de verdade não se trata de apenas passar o tempo, mas de dar substância a cada momento. O que transforma a terceira idade não são mudanças grandiosas, mas a construção diária de 3 pilares, mais 3, que devolvem a dignidade e a alegria de existir. 1. O propósito diário. É vital que o idoso acorde sabendo que o dia tem um sentido. Pode ser algo simples, cuidar de uma planta, ajudar no preparo da refeição, organizar recordações ou ter uma tarefa que ele reconheça como sua responsabilidade. Esse sentimento de utilidade impede a mente de se sentir obsoleta. 2. As conexões sociais. O isolamento é um grande inimigo, por isso manter pontes de afeto é urgente. A convivência genuína que vai muito além de estar no mesmo ambiente. E é o que mantém o coração aquecido. É o diálogo, a troca de carinho e a certeza de que ele faz parte de uma história maior. 3. Desafios que estimulam a mente. A zona de conforto excessiva, onde tudo é entregue, o ponto, pode ser um caminho para o sedentarismo cognitivo. Propor pequenas atividades que exijam pensar, escolher ou aprender algo novo, mesmo que pareça algo muito pequeno. É o que mantém a chama da vitalidade acesa. Viver de verdade é enxergar o idoso como alguém que ainda cresce, que ainda pode se surpreender e que precisa ser estimulado a participar da vida, e não apenas observar o tempo passar. Quando transformamos nossa postura, a terceira idade deixa de ser o período de espera e passa a ser verdadeiramente uma etapa de vida plena. Viu? Bloco 9. O poder das pequenas ações. Como transformar a realidade com o apoio da família? Chegamos a um momento de acolhimento. Se você se reconheceu na realidade que descrevi, quero te dizer algo muito importante. Não se sinta sobrecarregado pelo tamanho do desafio. Não precisamos de mudanças drásticas ou de uma reviravolta impossível para ver resultados. São as pequenas mudanças na rotina que somamos, fazer toda a diferença no bem-estar de quem amamos. Muitas vezes achamos que cuidar bem exige recursos ilimitados ou estrutura profissional, mas a verdade é que o impacto positivo mora nos detalhes. Pode ser uma mudança na organização de uma refeição, a introdução de uma música que traz boas memórias, um convite para olhar o jardim, ou um esforço, um conjunto
para incluir o idoso em uma decisão da casa. Essas pequenas adaptações, feitas com constância e carinho, transformam a atmosfera do ambiente e a saúde emocional de quem está sendo cuidado. Para que isso não pese apenas em seus ombros, lembre-se de que a sua família pode ser sua maior aliada. O cuidado é, por natureza, um trabalho coletivo. Quando você abre espaço para que outros familiares entendam a importância dessas mudanças, você não apenas divide o peso, mas multiplica o efeito. Convide seu esposo, seus filhos ou outros parentes para participarem dessa nova visão de cuidado. Mostre como um gesto simples, uma conversa dedicada ou um estímulo para um movimento é capaz de mudar o humor e a disposição do idoso. Quando a família se une, o cuidado deixa de ser uma tarefa solitária e se transforma em um projeto de vida, onde todos aprendem a colaborarem e crescerem juntos. A transformação começa no primeiro passo dado em conjunto, dentro da nossa casa. Bloco 10. O convite à troca. Vamos juntos encontrar soluções para o seu dia a dia. Chegamos ao final desta sequência, mas este não é o encerramento, e sim um ponto de partida. A jornada do cuidado é muitas vezes uma maratona solitária, repleta de desafios silenciosos, mas quero que você saiba que, por trás de cada dificuldade, existe uma vivência que precisa ser ouvida. Sua voz é fundamental, sua experiência tem um valor inestimável para tantas outras pessoas que passam pelo mesmo. Por isso, faço um convite sincero. Comente aqui embaixo qual é a maior dificuldade que você enfrenta hoje na rotina do cuidado. Pode ser a resistência do familiar em aceitar ajuda, a exaustão física, a dificuldade de comunicação ou o medo de perder a conexão com quem amamos. Existe um desafio irrelevante quando falamos do bem-estar e da dignidade de quem dedicamos a vida. O meu objetivo é construir uma rede de apoio real. Quero que este canal seja um lugar para trocarmos experiências, sem julgamentos, com o desejo mútuo de aprender. E às vezes o que parece ser um obstáculo intransponível para você já foi enfrentado por muitas pessoas. E compartilhar essa vivência abre porta para soluções práticas que não encontramos em manuais técnicos. Não guarde esse peso apenas com você. Deixe seu comentário, exponha sua dificuldade e vamos transformar este espaço em um ponto de encontro. Vamos conversar sobre como contornar os problemas e trazer mais leveza ao cotidiano. E garantir que cuidar seja, acima de tudo, um ato de amor consciente. Estou aqui para ler cada relato e tratarmos juntos na busca por caminhos mais serenos para o seu familiar. Conto com sua participação, porque cuidar, quando feito em conjunto, se torna muito mais forte. Um lembrete ao coração. Antes de terminarmos, quero deixar um apelo, vindo lá do fundo do meu coração, para quem ainda tem o privilégio de ter o pai ou a mãe ao seu lado. A vida tem uma pressa que a gente às vezes se recusa a entender. O tempo vai passar e o dia em que o silêncio reinará na casa dos nossos pais chegará. Quando esse dia chegar, você quer carregar o peso do arrependimento ou a paz do dever cumprido? Não espere a oportunidade de cuidar se transformar na saudade de quem já partiu. Não deixe para fazer visitas, para dar aquele abraço, para ouvir aquela mesma história pela 100ª vez ou para oferecer o seu tempo apenas quando não houver mais ninguém para receber o seu carinho. De nada adianta a flor sobre o túmulo, a homenagem no velório ou o choro desesperado quando eles já não podem mais ouvir a sua voz. Sentir o seu abraço ou perceber que você está ali. O momento de honrar, de cuidar e de amar é agora. Se você tem esse privilégio, aproveite cada segundo. Sente-se ao lado deles, segure as mãos e entenda as fragilidades. Tenha paciência com a lentidão do corpo e valorize a sabedoria do olhar. Se amanhã eles não estiverem mais aqui, o seu maior conforto será saber no fundo da alma que você aproveitou cada instante possível e que se tivesse tido chance, teria feito ainda mais. O cuidado não é obrigação, é uma oportunidade rara que a vida não dá, retribui um pouco de tudo o que recebemos. Não trate como algo comum, o que é, na verdade, um milagre diário, o privilégio de ainda poder amar os seus pais. E chegamos ao final desta jornada, mas saiba que a nossa conexão está apenas começando. Cuidar de alguém que amamos é sem dúvida o desafio mais nobre que a vida pode nos apresentar, mas também o que mais nos ensina sobre a força do amor e da resiliência. Espero que estes pontos que percorremos hoje não sejam apenas palavras, mas sementes que você vai cultivar no seu dia a dia, transformando pequenos momentos em grandes mudanças de bem-estar. Não esqueça, você não está sozinha ou sozinho nessa caminhada. Cada gesto de carinho, cada escolha consciente e cada momento de paciência que você dedica ao seu familiar tem um valor imenso. Você é a peça fundamental nessa mensagem de cuidado. E a sua dedicação
é o que traz luz, conforto e esperança para o cotidiano de quem você ama. Se este roteiro tocou seu coração ou trouxe um novo olhar para o seu dia, compartilhe este vídeo com outras pessoas que, assim como você, vivem a missão de cuidar. Vamos espalhar esse acolhimento para que mais cuidadores se sintam apoiados e encorajados. Muito obrigado por estar aqui comigo, por abrir o seu coração e por se permitir buscar um cuidar mais humano, consciente e cheio de significado. Cuide de quem você ama, mas por favor, não esqueça de cuidar de você também, pois a sua saúde e o seu bem-estar são a base de tudo. Até as nossas próximas conversas, com muita paz e força nesta missão tão bonita que é a sua. E até a próxima e um grande abraço. Tchau!